Dani, Kali, Alex. Sejam bem-vindos, boa noite. Jai entrou, sejam muito bem-vindos. Maravilha. Como estão? Kézia, minha linda, seja bem-vinda. Estão bem? Como tem passado? Como passaram esses dias? Eu tô bem. Lorena, tô bem. Tô super empolgada para falar sobre autoestima hoje. E é um tema tão falado, que é tão importante e que ao mesmo tempo é uma das nossas maiores faltas enquanto ser humano, né? Essa falta de autovalorização. Eu vou esperar só mais um minutinho para uma galerinha mais entrar pra gente poder ir aprofundando. De antemão eu recebi várias perguntas, meu Senhor da Glória, foi muita pergunta mesmo. E eu tava pensando em, não sei, a estratégia que eu faço. Talvez se eu tivesse tempo, eu não vou ter tempo de fazer assim outra live nessa semana ou no final de semana para ir respondendo as perguntas, ou tentar responder as perguntas mesmo no próprio story. Vou ver e aí aviso a vocês. Então, gente, vou começar. Claudinha, seja bem-vinda, lindona, boa noite. Autoestima é o seguinte: é o nível de valorização que a gente dá pra gente mesmo. Então é como você se vê, é a forma como você... Zé, seja bem-vindo, lindão. Vou deixar salva assim. Vai ficar salva durante 24 horas. Eita, meu Deus. Eu esqueci de fazer um negócio, mas eu vou tentar deixar salva assim. E... dá pra deixar salva, sem problemas. E vai ficar salva durante 24 horas. E eu vou postar também no canal no YouTube. Inclusive, é importante falar sobre isso. Eu coloquei hoje a live sobre crenças limitantes e sobre temperamentos. Tá lá no meu YouTube. O link tá na minha biografia aqui no Instagram. Aí se vocês quiserem e puderem indicar, compartilhar, eu acho que vai ajudar muita gente. Lá também tem a live sobre ansiedade, as duas. A live sobre depressão, as duas. E eu acho que vai acrescentar muita gente que vocês souberem aí que precisam. Então, vamos lá. A autoestima é a valorização que você faz sobre você mesmo. É como você se enxerga, é como você atribui valor à pessoa que você é. Não tem relação só com a aparência, porque a gente tem essa sensação, né? Que a autoestima ela tá muito atrelada ao que a gente acha sobre o nosso corpo, sobre o nosso cabelo, sobre as nossas feições físicas. E não. A autoestima tá relacionada ao nosso senso de segurança e de insegurança, no caso de uma baixa autoestima. O senso de querer ter controle das coisas ou ter a sensação de que não tem controle. É a forma como você confia em si mesmo ou não confia em si mesmo. O senso de capacidade que você se atribui. Boa noite, Eliane, minha linda. O senso de capacidade que você atribui a si mesmo ou não. E se vocês forem parar para pensar, eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem. Algumas pessoas que já acompanharam minhas palestras sabem mais ou menos, mas assim, o que é que vocês acham? Que a autoestima, a gente já nasceu com a nossa autoestima com o nível que a gente tem, ou ela é construída? O que é que você acha? Você acha que a gente já nasceu se sentindo bonita, se sentindo capaz, autoconfiante? Ou isso é uma construção que a gente vai fazendo a partir do nosso primeiro núcleo familiar, ou o nosso primeiro núcleo social, que é a família, nosso segundo núcleo social, que é a escola? Pois é, a autoestima ela é construída de fora para dentro. E aí é importante que vocês comecem a refletir, comecem a pensar, porque isso faz, exatamente, Dani, isso faz com que a gente vá entendendo um pouco sobre os nossos
pensamentos, sentimentos, comportamentos, sensações físicas. Isso vai reverberando e vai fazendo com que a gente encontre algumas respostas sobre nós mesmos. Todo mundo está falando aí exatamente. A nossa autoestima ela é construída. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar o exemplo da minha sobrinha, porque ela tem 5 anos. Ela está exatamente nessa fase de construção da sua identidade, da sua autoestima, da sua personalidade. E é muito gostoso de se ver. Para além também dos meus pacientinhos, dos meus clientinhos, Liz é a minha sobrinha, né? E ela tem 5 anos de idade. Ela é a coisa mais linda da face da terra. Ela tem os cabelos todos cacheadinhos, como os da tia. E assim, a gente se parece muito. Eu me vejo muito nela, sabe? Eu gosto muito de tudo com ketchup. Ela ama ketchup. Eu adoro farofa. Ela ama farofa. Eu adoro fruta com leite condensado. Ela ama fruta com leite condensado. A gente é ligado no 220. Eu sou ligada no 220. Ela é ligada no 220. Minha irmã é mais tranquilona, como eu já disse pra vocês. Mas Liz é aquela criança super ativa, né? E aí eu me identifico muito com ela. E aí o que é que acontece? Se ela vai ouvindo, por exemplo, eu chamo ela de meu dingãozinho. Quando eu olhei pra cara dela, assim, na primeira vez que eu peguei ela no colo, eu falei assim, ela é meu dingão. E aí ela virou meu dingãozinho. Eu só chamo ela assim. Então, se eu falo assim, meu dingãozinho, o seu cabelo é a coisa mais linda do mundo. O seu cabelo é linda, igual a de titia. Minha mãe, maravilhosa. Aí a gente tá fazendo alguma coisa que pra ela é muito difícil. Aí eu pergunto, você quer ajuda? Aí ela diz, não, eu vou conseguir sozinha. Eu falei, vai conseguir sim. E aí ela consegue, ela tenta daqui, tenta dali, consegue fazer. Aí eu falo, Dengão, olha só como você é capaz, como você conseguiu. Quando você insiste em fazer alguma coisa, você consegue, tá vendo como você é capaz? E aí, ou então, ela tava com uma dificuldade muito grande de fazer um exercício da escola. E aí a gente vai trabalhando e fala assim, poxa, olha como sua letra melhorou, olha como você conseguiu fazer as coisas e tal. O que é que vai acontecer? Isso Marta falando, a mãe dela, o pai, ela vai entendendo o seguinte, minha mãe disse, ela vai pensando assim. E é claro que esse é um processo que é inconsciente, porque ela não tem nem repertório cognitivo para pensar assim. Mas pensem comigo, é mais ou menos assim que funciona. Mamãe disse que o meu cabelo é lindo encaracolado. Mamãe disse que eu sou capaz. Mamãe disse que eu sou boa. Mamãe disse que eu sou linda. Mamãe disse que eu sou uma pessoa legal. Todos esses atributos. Ela vai crescendo e a voz interna vai sendo substituída. Ao invés de ela pensar, mamãe disse que eu sou linda, ela vai começar a pensar em primeira pessoa. Eu sou linda, eu sou capaz, eu sou confiante, eu sou legal, eu sou bonita. E aí você vai fazendo uma associação para o lado negativo da coisa. Que criança teimosa! Você não faz nada direito. Eu tenho que falar 1000 vezes pra você escutar. Você não vai dar pra nada. Olha que cabelo feio. Prende esse cabelo, menino. Ou então, você é muito mentiroso. A criança vai. Mamãe diz que eu sou teimoso. Mamãe diz que eu não presta nada. Mamãe diz que eu sou feia. Cresce. Eu não sou capaz, eu sou feia, eu sou teimosa, eu não faço nada direito. Vocês conseguem perceber que esse senso de valorização ele vem de fora para dentro. E assim, infelizmente a nossa sociedade não nos ensina a valorizarmos as pessoas das formas como elas merecem. Das formas como elas merecem, é isso mesmo. Principalmente os pais, porque a parentalidade não vem com manual de instrução, não é? Então os pais acabam reproduzindo as suas mazelas nos filhos, que viram pais e reproduzem as suas mazelas nos filhos, e aí a gente tem um ciclo vicioso disfuncional e acaba gerando uma sociedade adoecida mesmo. Como foi a sua história? Aí eu quero que você comece a pensar. Qual é o seu senso de autovalorização?
Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você vê uma pessoa que é digna de amor, que merece atenção, que merece aprovação, que tem um valor intrínseco que faz com que as pessoas olhem e vejam esse valor? Ou você acha que nada do que você faz é suficiente, você nunca é bom o suficiente, você acha que aquilo que você não é bom, não é legal, não é digno de apreciação, não é digno de valorização? A maioria de nós temos esses pensamentos de depreciação, sabe? A gente não consegue enxergar o nosso próprio valor da forma como a gente é de verdade. E também, e aí eu quero associar, porque assim, a gente já ouviu falar muito sobre autoestima, a gente já ouviu, isso é um tema bastante recorrente, a gente tá ali o tempo todo ouvindo sobre essas coisas, a gente tá num momento social, assim, cultural, onde as mulheres estão sendo empoderadas, né? Saindo de um lugar de subserviência, de passividade, de omissão, e estão tomando lugares e tomando posturas que são muito assertivas, isso é muito bom. Os homens, em contrapartida, estão ressignificando, vamos confiar, né? Tem homens aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre a masculinidade e a autoestima, me lembrem, inclusive. Os homens estão ressignificando os seus papéis, como mostrar e expressar suas emoções. Eu acho isso incrível, é um momento de revolução e eu fico muito feliz. Só que eu quero trazer sobre uma perspectiva diferente. Eu não sei se vocês têm acompanhado as minhas postagens no Instagram, e eu tô sendo uma estudante árdua sobre vulnerabilidade, porque eu entendo que a não aceitação da nossa vulnerabilidade é uma das coisas que mais provocam todos os tipos de transtornos emocionais e, inclusive, de baixa autoestima. Porque pensem comigo, se eu acho que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, eu não vou me engajar em desafios para fracassar, porque o nosso organismo, ele foge da dor e da perda e do desconforto e do sofrimento e se aproxima do prazer, do reforçamento, da aprovação. Nós somos seres extremamente sociáveis, nós somos seres que nascemos para a conexão e para o pertencimento, e tudo que pode pôr em risco essa conexão com as pessoas, entre as pessoas, a gente não quer. Ou seja, a gente entendeu culturalmente e de uma forma inconsciente que nós temos que ser perfeitos para ser dignos de amor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu até já dei isso em alguma live anterior. É só um exemplo que não acontece, que não é real, mas só para vocês entenderem. Minha irmã é mais... como é que eu posso dizer? É mais calma, mais tranquila, essa palavra, mais tranquila. E Lisa, minha sobrinha, é mais agitada, ela tem muita energia. O que Marta pode fazer? Dizer assim, em sociais, na igreja, em casamentos, em lugares que não pode haver muitos barulhos, essas coisas. Aí Marta diz assim, Liz, fique quieta, e Liz pulando e correndo e brincando, Liz, fique quieta, fique quieta. No passar dos anos, o que é que pode acontecer? Liz pode começar a pensar assim, minha mãe me ama quando eu fico quieta. Eu sou mais aceita por minha mãe quando eu sou quieta. Então Liz, o que pode acontecer com Liz? Ela vai abafando a espontaneidade, a autenticidade, a originalidade dela, que é ser expressiva e ligada no 220, para ter o afeto da sua mãe. Isso, gente, não é real, mas isso acontece diariamente com a gente, sabe? Nós não somos aceitos nas nossas individualidades, nas nossas idiosincrasias, da nossa particularidade. Os nossos pais querem nos moldar e dar com a melhor das intenções, e a sociedade também quer nos moldar, nos encaixar em padrões, e que a gente começa a pensar e criar um conceito, uma crença limitante que diz
Eu só vou ser aceita se eu for assim. Eu só vou ser amada se eu for desse jeito. Eu só sou digna de amor se eu me transformar em uma outra pessoa. E qual é o pensamento e o sentimento subjacente a esse? Eu não mereço amor. Se eu for quem eu sou, eu não mereço amor. Então isso está relacionado diretamente com o senso de autovalorização. Quando a gente não se valoriza da forma como a gente tenta se moldar e se adequar para ter a aprovação do outro. E isso não vai dar certo nunca. A conta não vai fechar, não vai bater. E isso vai acabar interferindo nas nossas escolhas, nas escolhas dos nossos parceiros. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me acho feia, que não me acho interessante, que acho que os homens não vão gostar de mim como eu sou, eu vou me contentar com qualquer homem. Vocês concordam? Eu vou me contentar com qualquer migalha que qualquer homem me dê, já que eu entendo que, bom, se nenhum homem pode se interessar por mim, se esse se interessou, então eu vou pra esse. Perde-se o critério, e isso, gente, é completamente inconsciente. Isso não perpassa pela nossa consciência, não, sabe? Então é algo muito perigoso e muito sutil. E aí eu entro com a questão da vulnerabilidade, porque pensem comigo. A gente, se você for parar pra pensar sobre quem você é feito, pois é, Dani, é barril. Você é luz e sombra. E Jung já diz, né? Nós temos a nossa parte que é boa, que a gente quer mostrar para as pessoas, porque é a parte que garante aprovação, aceitação. Então a gente é legal, a gente é divertido, a gente é empático, a gente se doa, a gente ajuda. É aquela parte que a gente não tem vergonha de mostrar para ninguém. E inclusive, que muitas vezes a gente até força um pouco a barra de ser esse tipo de pessoas, esses tipos de pessoas que são muito aceitáveis socialmente. E aquela parte que a gente odeia da gente mesmo, que se a gente pudesse, a gente arrancava com todas as nossas forças. A gente faz o quê? A gente abafa. E tira da nossa própria zona de visualização. A gente nem quer ver, sabe? É uma coisa tão profunda, é algo tão real, que como a gente foge, como o diabo foge da cruz, da rejeição, da crítica, do julgamento, a gente não quer... Deu uma travadinha, né? A gente não quer nem de longe mostrar esse lado nosso pra ninguém. Então a gente esconde até da gente mesmo, a gente bota uma máscara. E é nessa máscara que a gente vai perdendo de vista quem a gente é. Tem pessoas que se adequaram de tal maneira a um padrão e uma forma que não era dela, que ela perdeu de vista quem é ela. Entende? Então, se eu te perguntar assim, quais são suas características de pontos fortes e de pontos fracos, ela vai falar o ponto forte e o ponto fraco da máscara, de tanta identificação. Tem um filme, eu não vou saber te dizer qual é o nome desse filme agora, depois eu até pergunto, principalmente a Alex. Moço, se você puder me dizer o nome desse filme, é um cara que, eu não sei, eu acho que ele era gêmeo, e um dos gêmeos foi preso num calabouço e anexado uma máscara nele desde que ele nasceu. E aí ele cresceu e com aquela máscara que virou uma segunda pele. Quando ele teve a oportunidade de ser livre e de tirar a máscara, quando ele tira a máscara, ele fica com tanto medo, tão apavorado, que ele quer buscar a máscara para colocar de volta. Isso, gente, é autoestima. Porque a fonte de valorização da gente, da maioria de nós, é externa. Então, o que é que acontece? Eu associo a minha autoestima ao que eu faço. Então, se eu tô fazendo aqui uma live, se eu não tenho convicção de quem eu sou, se você me critica, O Homem da Máscara de Ferro, é esse o filme. Eu acho, né? Se a minha autoestima está em... É esse mesmo. pronto. Se a minha autoestima está em jogo,
aqui na live, alguém pode chegar aí e falar qualquer coisa, fazer uma crítica terrível a meu respeito, e eu acabar a live e começar a achar que a crítica que ele fez diz respeito a quem eu sou e não ao que eu faço. E são coisas completamente diferentes. Autoestima e autovalorização diz respeito a quem eu sou. E é claro que uma crítica, um julgamento, a crítica construtiva está relacionado ao que eu faço. Se essa crítica que eu recebi é o que eu faço, eu atrelo a quem eu sou, eu tô suscetível, eu tô refém do julgamento do outro. Então, gente, o que é que a gente precisa pensar? O que a gente precisa pensar é o seguinte, que dentro desse âmbito, primeiro, da nossa família, do que essa família falou pra gente, do que essa mãe, do que esse pai falou pra gente, do que essa avó, os responsáveis pela gente, trouxe a respeito de nós mesmos, os nossos colegas, né? O nosso grupo, as pessoas que estavam no nosso entorno, falou a respeito da gente, vira a nossa própria voz interna. E quando isso vira a nossa voz interna, é muito complicado, porque se eu não tenho convicção dessa pessoa que mora aqui debaixo da minha pele, eu vou ficar dependente da aprovação do outro, eu vou ficar fugir do julgamento desse outro e vou ficar, como é que eu posso dizer? Vulnerável. Pronto. Só que o que é que acontece? Lembra quando eu falei, essa live tá sendo muito... Eu tô adorando. Repara só. Acompanha comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês falem. E se tiver complexo, vocês falem também. Se tiver acompanhando, dá um ok aí. Repara só. Se eu sou luz e sombra, certo? Se eu escondo a minha sombra e quero mostrar só a minha luz por medo de ser vulnerável, porque o que é que acontece? Quantos de nós estamos em situações ou fugimos de situações que podem colocar em xeque quem a gente é? Um desafio, por exemplo, falar em público, amar, se relacionar. Porque tem gente que tem medo do amor, porque amar é estar vulnerável completamente. Amar é estar nu diante do outro sem reservas, porque se tem reservas, se tem receio, se tem bloqueios, não é amor, é dependência emocional. Se jogar em um desafio muito grande, profissional, de relacionamento, de propósito de vida, de mudança diária, por exemplo, de profissão, tudo que pode colocar em xeque essa conexão que eu falei lá no início, essa conexão, esse senso de pertencimento, tudo que pode gerar constrangimento, humilhação e vergonha, eu fujo. Só que, gente, quando eu fujo disso, eu fujo de mim mesma, porque viver é ser vulnerável. A vulnerabilidade, ela faz parte de nós. E eu costumo dizer para todas as pessoas que estão ao meu redor, por exemplo, que eu não tenho medo de ser vulnerável. Porque eu sou uma pessoa que tenho defeitos e eu não tenho pretensão de ser perfeita, né? E o que é que a gente aprende? A gente aprende que a gente tem que ser perfeito para ser digno de amor. Só que como a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre acha que a gente não é digno de amor. E sendo que a nossa essência pede amor, a nossa essência pede conexão, e a gente foge dessa essência, porque quando a gente se aproxima dessa essência, a gente acha que a gente não é digno de amor, e o amor é nos tornar vulnerável, ou seja, isso prejudica as nossas relações, isso prejudica a nossa relação com a gente mesmo, isso prejudica a nossa relação com um ser superior, com Deus, ou o Deus que você acredita, o ser que você acredita. A gente fica completamente preso dentro de uma caixa, entende? Então, o que é que eu quero lhe dizer hoje? Que até os seus defeitos, eles fazem parte de você, e eles precisam estar aí. Por quê? Porque eles fazem com que a sua vida se mantém em movimento, né? Se a gente achar que uma autoestima elevada significa uma pessoa que não tem pontos fracos, que não tem fraquezas, que não tem limitações e que não tem vulnerabilidades, essa pessoa não vai ter uma autoestima elevada nunca.
Porque o que é uma autoestima elevada? É eu olhar pra mim e identificar que eu sou feita de defeitos e que eu sou feita de qualidades e que eu tenho valor em detrimento disso. Entende? E que existem pessoas que vão me amar mesmo com os meus defeitos. Existem pessoas que vão me amar mesmo com as minhas características negativas, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo com a minha vulnerabilidade, sem condição. Eu preciso entender que eu posso ser aceita e amada incondicionalmente. Jayara colocou assim. Então, um ambiente doentio, um ambiente doentio pode ser um lugar bom e desafiador para construir esse senso de pertencimento, ou pode ser prejudicial e destrutivo, destruidor. O que acontece? Depois que a gente vira adulto, gente, a nossa fonte de autoestima não é mais externa. Porque se essa fonte de autoestima for externa, a gente vai ficar dependente dela. Pense comigo. Se o meu valor, se a minha autoestima está atrelada a essa live, enquanto todo mundo tá me elogiando, eu tô bem. E é isso que me motiva a fazer. Então eu me sinto capaz, eu me sinto maravilhosa. Mas no primeira crítica, no primeiro julgamento, na primeira reação contrária ao que eu espero, eu vou baquear. E se tiver outros tipos de crítica, outros tipos de julgamento, eu vou baquear mais ainda, a ponto de pensar em não fazer mais uma live. Vocês conseguem entender? Então o que acontece? Chega um ponto na nossa vida que quando a gente entra na fase adulta, a nossa fonte de reforçamento tem que ser de dentro para fora. Inicialmente é de fora para dentro, mas chega um tempo, se essa fonte de fora para dentro, quando a gente era pequenininho, não foi uma fonte segura, não foi uma fonte reforçadora, não foi uma fonte positiva, a gente tem que trabalhar isso para que para que essa valorização comece a vir de dentro para fora. Ninguém precisa dizer que você é bom, que você é capaz, que você é suficiente, porque isso você é. Você só precisa acreditar. E muita gente não consegue sozinho, muita gente não consegue sozinho. Às vezes a gente precisa de intervenção de psicoterapia para ir estimulando esse senso de autovalorização com toda certeza. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando a gente não tem esse senso de autovalorização, a gente acha que a gente é incapaz, então a gente não vai fazer coisas que coloquem em jogo a nossa competência. A gente não vai entrar em relacionamentos, ou se entrar, esse relacionamento vai perder qualidade. Por quê? Porque a gente acha que não é bom o suficiente. Se a gente tiver um chefe, a gente vai achar que a gente sempre tá aquém. A gente sempre vai ficar se comparando. E sempre a comparação é uma comparação com alguém que é muito melhor. Por exemplo, se eu tenho um senso de autoestima baixo, pobre, o que é que eu posso fazer? Eu acabei de me formar, eu vou me comparar com uma pessoa que já está formada há 20 anos. E claro que essa comparação é incompatível, e é claro que eu vou me frustrar, e é claro que eu vou me depreciar. Vocês entendem? Então, quando eu começo a entender quem eu sou, e aí entra o autoconhecimento, que é o primeiro pilar, é a primeira base de todas as coisas. Se eu entendo quem eu sou, quanto mais eu mergulho em mim, mais eu vou ver mazela, gente. Sabe? Você sabe onde é que sua pingueira pinga. Você sabe qual é o seu nariz. Você sabe onde é que, ou se não sabe, precisa saber e precisa reconhecer quais são as suas inabilidades, os seus frustrações, coisas que vocês ainda não desenvolveram, mas também você é competência, você é dom, você é talento, você é habilidade, você é capacidade. Somos essa dualidade, somos essa ambivalência, e é isso que nos faz ser a preciosidade que somos. Então, quando a gente começa a associar o nosso valor a, tipo assim, se a gente, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Para ainda. Se eu começo a atribuir o meu valor a só as minhas qualidades, vai ser barril, não vai rolar, porque eu não sou só qualidades. E se cada vez que eu apresentar um erro, cada vez que eu apresentar um defeito, eu me depreciar, eu me colocar pra baixo, eu nunca vou ter uma autoestima elevada. Então o que é que eu quero que vocês entendam? Flávia tá mandando aqui uma mensagem. Isa, cheguei tarde, não sei se você já falou, mas
Mas ter uma autoestima alta é muito prejudicial. Vou falar sobre isso. Não falei ainda não, Flavinha. Mas vou falar sobre isso. Não tem como a gente ter uma autoestima tão alta a ponto do nosso ego ser exacerbado, a ponto de a gente se sentir superior, porque uma pessoa que tem uma autoestima no nível adequado e saudável, ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela tem muitos defeitos. Ela sabe que ela precisa exercer autocompaixão para poder se aceitar da forma como ela é. E se ela tem essa autoaceitação, se ela tem essa autocompaixão, invariavelmente ela vai aceitar o outro. Ela vai ter compaixão pelo outro, ela vai ter empatia pelo outro. Você entende? Se existe uma pessoa soberba, que se sente superior, que humilha as pessoas, que não tem um senso de empatia a ponto de se colocar no lugar do outro para entender que tá machucando, que tá humilhando, que tá pisoteando, essa pessoa não tem autoestima alta, né, no nível saudável. Pelo contrário, ela é insegura e se projeta no outro. Ela precisa talvez humilhar, ela precisa colocar o outro para baixo para se sentir melhor, porque se ela vive numa comparação, se para ela a comparação é uma realidade, ela precisa estar acima para se sentir menos frustrado, menos desconfortável, com menos sofrimento, com menos dor, entende? Então não tem como autoestima, na verdade autoestima e egoísmo, egocentrismo não conseguem coexistir. Porque a autoestima, ela respeita a si e ao outro. A autoestima, ela aceita a si e ao outro. A autoestima é compassiva, ela tem compaixão de si e do outro. Você entende? Então, assim, é bem isso que eu quero trazer. Quando a gente é vulnerável, gente, porque assim, não tem como a gente não ser vulnerável. Não tem, porque a vida é vulnerável. Porque nós somos pessoas que corremos risco o tempo inteiro. A gente vive em incertezas. A gente não tem certezas de absolutamente nada. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. O viver em si é arriscar-se. O viver é um mar de incertezas. O viver é uma exposição emocional diária. Quando a gente entende isso, que não tem como não ser vulnerável e que as pessoas... E assim, só abrindo um parêntese, como eu já até reiterando o que eu falei antes, não tem essas de vocês têm que me aceitar como eu sou, porque se eu sou assim e ponto final, e não vou mudar porque eu nasci assim, essa é a minha característica. Isso não é autoestima. Isso não é autoestima, isso é insegurança, isso é baixa autoestima. Isso não é autoestima saudável, na verdade. Isso é baixa autoestima. Porque quem tem autoestima quer melhorar. Quer melhorar, quer se aperfeiçoar para ser a sua melhor versão todos os dias. Você entende? Então, assim, por exemplo, eu sempre tive muito medo de errar, né? Eu não sei se vocês já viram, quem tá me acompanhando nas lives anteriores. Eu era muito insegura e eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muita questão, assim, de desempenho, sabe? Se eu falhasse com meu marido, com Alex, se eu errasse alguma coisa, se acontecesse alguma coisa que saísse, assim, do meu controle, eu ficava me culpando, me depreciando. Meu Deus, que coisa horrível, eu sou horrível. A gente associa o nosso erro à nossa identidade. Tipo, eu errei, mas a gente não pensa assim, a maioria de nós, né? Eu fiz isso errado. A gente pensa, eu sou um erro. Não é assim? E aí eu ficava super mal com isso, porque eu não... Meu Deus, era muito difícil pra mim assumir, não assumir pra ele, mas assim, não é nem assumir a palavra. Eu tinha muita dificuldade em digerir o meu próprio erro, sabe? Era uma coisa que ficava engasgada aqui e que eu tinha a tendência de tentar ficar compensando,
sabe? Então, se eu falhasse com o Alex, um exemplo, eu ficava tentando compensar ele para que ele não me achasse muito ruim, que ele não me julgasse tanto e para que ele esquecesse logo o que eu fiz. E aí eu tentava, entende? E agora, imagine, se eu faço isso com o Alex, se eu faço isso com minha família, se eu faço isso no meu trabalho, se eu faço isso com os meus pacientes. Teve uma vez mesmo que eu marquei 2 pacientes no mesmo horário. Gente, Jesus, se eu com o padrão antigo, eu ia ficar pensando a semana inteira. Era capaz, acredite em Deus, de eu atender essa paciente que eu marquei no mesmo horário que a outra pessoa, de eu fazer a sessão sem cobrar, só pra dizer assim, meu Deus, pra ela ficar felizinha comigo, pra ela não ficar muito chateada e ficar me aceitar melhor, me aprovar mais. E aí, o que acontece? Eu fiz isso, eu errei verdadeiramente, eu errei profundamente, eu marquei 2 pacientes no mesmo horário, mas Deus é pai, não é padrasto. Tipo, o outro horário tava vago, e aí uma dessas pacientes podia, né, tinha disponibilidade de esperar pro próximo horário, e eu pensei assim, bom, eu tive uma semana cheia, eu realmente falhei na atenção, eu preciso ficar mais atenta para que isso não se repita, mas eu sou humana e eu erro. Pedi desculpas com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a transparência do meu ser. Pedi desculpa às 2 pacientes e falei assim, bom, você pode esperar? Ah, Isaura, eu posso esperar para outro horário. Eu falei, muito obrigada, agradeci. No final da sessão, agradeci mais ainda. Poxa, me perdoe, isso não vai acontecer novamente. Obrigado, tamo junta. O que é que a maioria das pessoas que tem baixa autoestima fazem? Se depreciam. Volta pra casa. Isaura antes. Volta pra casa pensando, poxa, que banana, eu errei. Não era pra eu ter feito isso. Agora o que é que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu sou incompetente, que eu sou irresponsável, tal. E aí isso confirmava todas as nossas crenças limitantes que a gente tinha da gente mesmo, sabe? Então, gente, quando a gente tem uma autoestima saudável, a gente se respeita, a gente entende que a gente vai errar. E que isso vai acontecer, né? Lorena tá dizendo aqui, como encontrar o equilíbrio entre mudar as características que incomodam o parceiro e a autoanulação. Você não vai mudar pelo seu parceiro, né? Você vai mudar por você. Se você acredita que isso incomoda você, se você acredita que existem algumas características que te limitam, que fazem com que você perca qualidade na sua relação, perca satisfação na sua relação, se você vir que isso vale a pena mudar, mude, sabe? Agora, tem características que é como, se a gente mudar, é como se arrancasse um membro da gente, não é assim? Porque aquilo faz parte de quem a gente é, do nosso senso de identidade, do nosso self, do nosso eu. Entende? Se a gente tira isso, aí entra a questão da passividade, da autoanulação. Mas antes de você tomar qualquer decisão, se muda ou se não muda, é importante se conhecer. Dentro dessa perspectiva que eu tô dizendo aqui pra você hoje, né? Dentro da perspectiva de que você é maravilhoso porque você é quem você é. E às vezes a gente tem que ficar repetindo isso pra gente o tempo inteiro. Sabe? Porque às vezes não é tão fácil e tão fluido. Pelo menos no processo aí inicial. Entende? Então a gente precisa falar o tempo inteiro. Poxa, e sabe um antídoto para baixa autoestima é a gratidão. É você parar e pensar assim, poxa, o que foi que aconteceu hoje de bom? Olha, eu fiz aquilo daquela forma, assim, que foi positivo. Pode ser um pouquinho, um passinho pequeno que seja, já vale a pena comemorar. Uma mudança, um elogio pra si mesmo, sabe? Um reconhecimento de um valor que você tem. Isso é maravilhoso. A gente quer que o outro faça isso com a gente. A gente quer que o outro respeite a gente. A gente quer que o outro faça coisas pela gente que a gente não faz por a gente mesmo. Então, sabe uma coisa que é importante pensar? É o seguinte. Por exemplo, eu não errei com os 2 pacientes marcando no mesmo horário. Aí, sabe, se fosse no seu caso, por exemplo, o que é que eu devia pensar?
Isaura, o que você falaria para uma pessoa que errou nesse sentido? Aí eu ia pensar assim, bom, eu falaria, poxa, fulano, isso acontece, peça desculpa, se preocupe em não repetir o mesmo erro, mas isso acontece, fique tranquilo, tá tudo bem, sabe? Então, pra gente começar a ter esse senso de autoestima e de autovalorização, a gente pode começar a pensar assim, o que é que eu falaria pra alguém? No caso de um erro, no caso de um fracasso, no caso de um desafio que eu não consegui superar, no caso de uma rejeição, no caso de um julgamento, no caso de uma crítica, sabe? Gente, por favor, para de colocar os coraçõezinhos, porque eu acho que eles travam, tá? Mas obrigada, vários corações. Vocês entendem? Então, o que é que acontece? Faz esse trabalho. Agora, também tem pessoas que, por elas serem exigentes com elas mesmas, elas acabam sendo exigentes com o outro, né? Existem pessoas que são extremamente inflexíveis, são pessoas que não aceitam o erro do outro, são pessoas que humilham, que fazem mesmo assim, que tem um excesso de firmeza, sabe? Essas pessoas, invariavelmente, via de regra, elas são assim com elas mesmas. Elas não vão tolerar erros delas e elas, em contrapartida, também não toleram erros dos outros. Isso é uma autoestima no nível baixo, no nível pobre, no nível difícil, inassertivo, disfuncional. Porque se eu não sou capaz de perdoar, de respeitar, de ter compaixão, é difícil isso aí. Não tem senso de centramento nenhum. Se eu faço isso com outro, pior ainda. Na verdade, eu só faço isso com outro porque eu faço isso comigo mesmo, né? E quando eu sou extremamente exigente comigo, que eu sou inflexível comigo e que eu faço isso, o contrário com o outro, significa que eu sou dependente da aprovação do outro. Significa que eu tô dependente do amor do outro, que eu tô dependente do elogio do outro. Se eu me moldo para agradar pessoas, significa que eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são os meus valores, eu não sei quais são os meus atributos, as minhas características e o que faz que eu seja quem eu sou. Se eu, sabe o quê? Como é que eu posso falar? Se eu barganho, ou se eu... Qual é a palavra, Isaura? Ai, meu Deus, que os vendedores fazem. Se eu negocio, essa palavra, se eu negocio quem eu sou e o meu senso de identidade, os meus valores, para ter a aprovação do outro, significa que eu tenho um vazio, uma lacuna existencial imensa. E só quem pode, gente, tamponar, tapar, completar essa lacuna é você. E através do autoconhecimento, entendendo quem você é, entendendo sim quais são as suas limitações, quais são os seus defeitos, mas também entendendo que você é um ser dotado de características que só são suas. Eu costumo dizer que tem um plim aí que Deus só colocou em você, que você ainda não descobriu. E no dia que você descobrir que existem coisas que só existem em você, você vai ficar assim, poxa gente, não preciso me comparar. Eu não preciso me comparar com uma outra psicóloga, porque se eu sei quem eu sou, é óbvio que eu tenho limitações, é óbvio que, por exemplo, eu não vou ser perfeita, eu tenho a minha forma de falar, a minha forma de agir, os meus interesses, o foco que eu dou dentro da psicologia, que é uma ciência enorme. Então eu não tenho que ficar me comparando. No máximo eu posso me inspirar, eu posso saber o que eu não quero ser, mas também não preciso julgar, não preciso apontar, não preciso acusar. Você entende que com a pessoa que tem uma autoestima no nível saudável, ela contribui para a sociedade porque ela não julga. Sabe por que ela não julga? Porque ela não se julga. Entende? Porque ela é compassiva, porque ela é empática, porque ela é respeitosa. Você tá entendendo? E isso é uma coisa que pode não ser fácil, gente, mas é simples. É muito simples de fazer. Basta passar por um crivo aqui, um monitoramento, sabe? Um raio-x interno, pra gente identificar o que tá faltando. A gente busca nossas faltas no outro. A gente busca as nossas faltas, o preenchimento das nossas faltas em um emprego, em um salário, em um casamento,
A gente busca essa completude num casamento, numa universidade, num diploma, numa casa, em tudo fora da gente. Só que isso, gente, a gente não tem controle, vocês entendem? Isso tá à mercê das circunstâncias. Se a casa não vier, significa que você vai ficar com a lacuna aí dentro de você? E se você não casar, significa que você vai estar com a lacuna dentro de você? E se você casar, é o seu marido, é a sua esposa que vai tamponar essa lacuna? Olha que loucura! Como é que a maioria dos casamentos e dos relacionamentos que se desfazem é porque a gente procura no outro a nossa falta. E a única pessoa, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso? A peça que falta pra gente tamponar e nos completar tá dentro da gente mesmo. A lacuna que você tem, o seu marido não preenche. Não cabe ele. E nem deve caber. Não é? Porque às vezes essa lacuna foi coisada por seu pai e seu marido não é seu pai. Às vezes você tem uma lacuna formada por sua mãe e as mulheres da sua vida não vão tamponar, não vão completar. Não é sua filha que vai completar. Vocês entendem, gente? E então isso perpassa por uma autoimagem, por um olhar interno, por uma introspecção, por uma internalização. Entendendo que não somos perfeitos, porém somos dignos de amor. Nós não somos perfeitos e não precisamos ser. A gente só precisa ter um compromisso de ser a nossa melhor versão com os recursos que a gente possui para a gente ser melhor para a gente e, consequentemente, ser melhor para o outro. A gente não muda por causa do outro. A gente não se adequa por causa do outro. Mas porque existe alguém aqui que é muito importante, que é insubstituível. Alguém aqui que é a pessoa mais importante da sua vida, que precisa de atenção, que precisa de colo, que precisa de perdão. Você já se auto-perdoou? Você já percebeu que às vezes a gente comete erros, que a gente não se perdoa de jeito nenhum, porque a gente tem essa sensação de que precisa ser perfeito, de que precisa ser forte e que precisamos ser uma fortaleza. Para os homens, por exemplo, os homens, eles não deixam suas emoções, porque para eles, culturalmente, a única emoção que é legítima para eles sentirem é raiva. Então eles transformam tudo em raiva, porque eles não podem sentir medo, senão eles são fracos. Eles não podem sentir tristeza, porque senão eles são fracos. Aí o que é que eles transformam tudo em violência, e aí depois a gente mesmo reclama porque os homens são da forma que são. Em contrapartida, os homens são afetados na expressão de sentimentos, que para eles isso é vulnerabilidade, e isso tá afetando diretamente a forma como ele se vê, porque se ele não se permite sentir as emoções básicas e os seus desdobramentos, ele vai inexistir, ele tá morto. Ele tá sobrevivendo, porque vivendo em plenitude ele não tá. E como é que ele vai se ver da forma como ele realmente é, se ele não tá dentro dele? E pra mulher, é a nossa aparência física, a nossa figura como mãe, a pessoa que precisa ser mãe, que precisa ser mulher, que precisa ser profissional, que precisa ser dona de casa e que tem que fazer tudo isso perfeitamente, não pode reclamar e ainda no final do dia tem que fazer sexo. Não é assim que acontece? Então a gente vai se deformando para entrar num padrão que não nos cabe. Porque se você, por exemplo, entender quem você é, e que eu mesmo não sou dona de casa, não sou, e aí eu tava até conversando no Compaixão, na ONG que eu trabalho, acho que foi semana passada, aí todo mundo que a Isaura não é dona de casa, não sou, gente, não sou, é a minha limitação, sabe? Eu tento manter a coisa arrumada, mas pra mim fazer uma faxina é muito complicado. Eu não gosto. Isso é pra mim muito difícil. Se o fato de eu não ser essa dona de casa estereotipada for me fazer menos mulher e for afetar o meu senso de identidade, o meu senso de autovalorização, eu tô perdida, porque não gosto mesmo e não faço mesmo. Vocês conseguem compreender?
E aí é claro que, por exemplo, se eu identificar, poxa, Isaura, você precisa começar a fazer pra você ser uma pessoa melhor. Massa, vou começar a desenvolver, vai ser difícil provavelmente, mas eu vou começar a desenvolver. Não pra me adequar a um padrão social que não sabe os preços que eu pago para ser quem eu sou. Só você sabe o preço que você paga para ser quem você é. Só você sabe as noites mal dormidas, os trabalhos, o desemprego, a dificuldade financeira, tudo, a sua vida, só você que sabe. Não é justo você esperar que o outro te aprove, sendo que o outro não sabe o que é que você passa dentro da sua intimidade. Como é que você vai esperar isso do outro se nem você aprova você mesma, você mesmo? Vocês conseguem compreender, gente? Jaera tá falando aqui. Isa, a relação do cenário atual caótico que nossa sociedade está passando com a autoestima? Sim. Sabe por quê? Porque a gente fica tentando o tempo todo estratégias de compensação. Então, por exemplo, se eu não me acho bonita e o cara me acha, eu vou casar com ele e vou ser infeliz porque, na verdade, ele não me amava, ele só queria o meu corpo e quando eu começo a envelhecer, ele se desinteressa. Você tá entendendo? Ele se desinteressa e aí eu já tive um filho dele e aí essa relação já vai reverberar nessa criança de uma forma disfuncional, essa criança já vai crescer com traumas e isso vai ecoando e encontrando ressonância, entendeu? Então, tipo, pode ser, a autoestima pode estar envolvida com toda certeza. Porque a nossa sociedade não lida bem com a vulnerabilidade. A nossa sociedade não assume que precisamos precisamos ser vulneráveis. Não no sentido de eu vou errar, ou eu vou agora, eu entendi, Zara, eu tô aqui de boa, vou aceitar e vou deixar a vida me levar e vou fazer aquilo que eu tiver vontade. Não tem como, não é assim. Mas entendendo que dentro dos percalços, dentro da caminhada, vai ter percalço, vai ter fracasso, vai ter erro, vai ter dificuldade, vai ter decepção, vai ter frustração. Em todas essas circunstâncias, eu levanto a minha cabeça, identifico o que é que eu preciso desenvolver e continuo caminhando. E a minha autoestima não está relacionada ao que acontece. Vocês entendem? Eu sou o que acontece. Eu sou o que escolho me tornar. A gente não tem controle sobre o que nos acontece. E se todas as coisas que acontecem nos mostrar que nós somos indignos, tem alguma coisa errada. Porque você é digno. Você é merecedor de amor. Você é... Sabe? Quando a gente, por exemplo, erra de uma forma muito difícil pra gente mesmo, a gente precisa de pessoas que a gente confie incondicionalmente, que ganharam o direito da nossa confiança porque não nos julgam, nos aceitam e nos amam como somos. Por favor, pelo amor de Deus, tenham essas pessoas dentro do seu âmbito de vida, porque isso é mais um antídoto pra a baixa autoestima. É você olhar pra alguém dizer assim, eu errei, eu sou péssimo. Aí alguém vai dizer assim, não, você não é péssimo não, eu te entendo, deve estar doendo, tá complicado, mas você é maravilhoso do jeito que você é. Só que esse é um elogio que é real, porque a pessoa sabe quem você é. Ela não está fazendo para te agradar e nem você está esperando uma aprovação. Você entende que isso é algo de pertencimento, é algo de vinculação, é algo de conexão. Isso é um antídoto. A gratidão é outro antídoto. E um outro antídoto é você fazer aquilo, você fazer por você aquilo que você gostaria que os outros fizessem. E aí, gente, eu vou terminar com uma pergunta que eu fiz até no meu último post. Quais são as mentiras que você precisa... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar a frase. Quais são as mentiras que você precisa... Calma. Quais são as mentiras a seu próprio respeito que você precisa desmistificar, que você tem acreditado? Ai, gente, eu preciso... Qual é a frase? Ui! Eu não vou saber falar. Qual é a mentira que você tem acreditado sobre você? Que você precisa desmistificar para que a verdade venha à tona. É mais ou menos isso.
Pode ser que você tenha passado a vida acreditando numa mentira a seu próprio respeito. E sabe aquela mentira que é contada várias vezes que vira verdade? Qual é a mentira que você tem acreditado a seu próprio respeito, que tem feito com que a sua autoestima diminuísse? Às vezes a gente acha que é assim, ó, eu sou muito espontânea, as pessoas não gostam de espontaneidade. Eu sou muito verdadeira, as pessoas não gostam de... Eu chamo de sincerocídio, né? Eu sou muito sincera, as pessoas não gostam da minha sinceridade. Ou eu sou muito feia, eu preciso me cobrir. Eu sou muito tímida, eu sou ruim por dentro, então as pessoas não podem entrar em contato na minha intimidade, senão elas vão me rejeitar. Qual é a mentira que você tem acreditado a seu próprio respeito, que você precisa mudar? Eu, gente, fui criada para transformar as pessoas através da renovação da mente. O que é que tem passado pela sua mente, que virou um estigma, que virou uma crença, mas que não é real, que você precisa tirar e substituir por uma crença que esteja mais em consonância com quem você é, com a sua identidade, com o seu valor. O que é valor para você? Quais são os seus valores? O que é que você não consegue viver sem? Algumas pessoas nesse momento estão desesperadas porque não sabem responder e não tem problema. A autoestima, ela perpassa pelo aquilo que eu falei do autoconhecimento. E você tem a oportunidade a partir de hoje de começar a ter um olhar carinhoso a seu próprio respeito. Um olhar de respeito, de compaixão, entendendo que nós somos seres que precisamos realmente de ajuda, que nós não somos perfeitos, mas que isso não nos desvaloriza. E eu preciso que você entre em contato com os seus pontos fortes, com o que você tem de ponto forte, sabe? De talento, de dom. O que é que você faz, sem esforço? Na minha época, lá atrás, na minha época de escola, uma coisa que eu fazia sem esforço era ouvir as pessoas. Uma coisa que eu fazia sem esforço era aconselhar. Eu sempre fui uma pessoa que, guria pequena, eu já dava conselhos. E isso me fez quem eu sou hoje. Uma coisa que eu fazia sem esforço era questionar a minha mãe. Eu falava assim, não. Ela dizia assim, não. Eu falava, por que não? Aí ela me falava, não, por que não? E eu dizia assim, bom... Poxa, eu quero lhe obedecer, mas eu preciso ser convencida. E aí minha mãe não sabia lidar muito bem com isso, mas isso fez com que me ajudou a ser quem eu sou. Na verdade, por exemplo, eu sou psicóloga e eu questiono o tempo inteiro. Eu faço o tempo todo perguntas poderosas para as pessoas, a fim de fazê-las refletir. Então, essa habilidade de perguntar e de ser inconformada com o que os meus olhos podem ver, me ajudam a ser a profissional que eu sou. Então, quem é? Quais são as suas características que só você tem? Né? Quais são as coisas que reverberam dentro de você e que causam realmente uma paixão, que muitas vezes você está deixando de lado por medo da falta de aprovação, por medo da rejeição, do julgamento? Gente, eu não sei se vocês sabem, né? A marca Pensa Nisso, ou o jargão Pensa Nisso virou uma marca. E eu tava me apavorada de medo, me tremendo de medo de as pessoas não comprarem, das pessoas não gostarem, de as pessoas me julgarem. E simplesmente eu fechei os olhos e fui, porque aquilo era um valor pra mim. Eu entendi que eu precisava fazer aquilo, porque eu precisava materializar as minhas frases e que as pessoas que tivessem contato com aquilo iam ser acrescentadas e agregadas. Pode ser que viralize, pode ser que não seja uma coisa, meu Deus, uma coisa super famosa. Eu não tenho essa expectativa, mas eu rompi com o medo. E, gente, uma vida de ousadia, ela requer autovalorização. Porque se a minha autoestima não está em jogo, se eu não associo a minha autoestima ao que eu faço e aos resultados que eu tenho mais coragem. Eu ouso mais, eu assumo mais riscos, porque se não der certo, não significa que eu sou o erro. Significa que aquilo não deu certo daquela vez. O criador da lâmpada, eu esqueci o nome dele, ele tentou 1000 vezes, sei lá quantas 1000 vezes, para criar. Então, assim, quando a gente não tem, quando a nossa autoestima não está em jogo, a gente ousa mais. E para vocês entenderem, pra gente finalizar,
A coragem é a habilidade de ser vulnerável. E ser vulnerável é se expor emocionalmente, assumir as incertezas e os riscos. Você é maravilhoso do jeito que você é. Obrigada!